É um prazer ter JP de volta para nos dar mais uma atualização. Dessa vez ele vai revelar oficialmente seu nome completo pela primeira vez. Vamos analisar alguns registros, documentos do Exército, das Forças Armadas sobre o serviço militar dele, dando detalhes sobre o grupo especializado de Forças Especiais do Exército, no qual ele serviu enquanto estava na base aérea de England. JP vai compartilhar sua atualização mais recente com um ET nórdico. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo de volta, JP. Estou feliz por estar aqui, doutor. Muito feliz. Estou aqui para trazer essas informações, revelar quem eu realmente sou, inclusive meu nome. Isso é ótimo. Você mostrou seu rosto publicamente pela primeira vez, acho que na conferência setembro, outubro deste ano. E agora você vai revelar oficialmente pela primeira vez seu nome completo e nós temos registros. Então, por que não começamos, antes de mais nada, com o seu recrutamento? Tem uma foto, um documento que você compartilhou sobre o seu recrutamento. Por que você não nos conta um pouco sobre isso? Foi lá que eu fui pela primeira vez para jurar lealdade aos Estados Unidos e me tornar parte das Forças Armadas dessa grande nação. Eu fui lá com a minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas filhas. Isso foi um dia antes de eu ir para o treinamento básico. Então, essa foto foi tirada no início de janeiro de 2020 ou final de 2019. Eu acho que no final de 2019. Então, você foi para Fort Jackson. Você passou quantos meses lá fazendo o seu treinamento básico? Bom, o treinamento deveria durar 3 meses, mas quando eu fui para o treinamento básico em Fort Jackson, foi a primeira vez na história que não tivemos uma formatura devido ao que estava acontecendo. Todos sabem o que aconteceu, 2019, 2020, a doença 19. Então, quando isso começou a acontecer, ficamos mais tempo em Fort Jackson durante o treinamento básico. Depois disso, essa foto foi a minha foto de formatura, quando eu me tornei soldado. Então, tivemos muitos tipos diferentes de treinamento. Eles me separaram, me colocaram para dormir em um alojamento separado, mais perto dos sargentos, instrutores, e nos deram tarefas diferentes. Eles tinham uns 6 de nós fazendo tarefas diferentes, tipo domésticas, e o resto eles continuavam treinando. Eu achei isso meio estranho, mas enfim. Talvez porque eu seja mais velho, porque, sabe, eles não nos querem no mesmo alojamento que os jovens de 19 e 20 anos. Eu cheguei muito tarde, sabe? Entrei quando eu tinha uns 34. Então, o tratamento era o mesmo, mas não, era diferente. Foi mais respeitoso, eles sabiam que eu estava lá para cumprir uma missão. Então, essa foto é de você depois de se formar. Agora você é um... Como é? Privado? Então, agora chegamos à parte em que revelaremos seu nome, seu primeiro nome pela primeira vez. E aqui está seu certificado de afiliação, que comprova a sua participação após a conclusão do treinamento complementar. Você quer nos contar
Você tem seu nome aqui, por que você não nos diz seu nome completo e um pouco sobre esse certificado? Meu nome é George Omar Paul. Esse é o meu nome completo. Certo. George Pabon. Esse é o meu nome completo. É George Pabon. Depois de terminar em Fort Jackson e se formar, você foi para Fort Lee, Virgínia. Fiz meu treinamento lá. Eles estavam hesitantes em nos mandar para a escola por causa da doença 19. Então, dependendo de como as coisas correram, foi assim que fizemos. Fomos ao noticiário, tudo mais. Comandante de Fort Jackson também apareceu no noticiário. Fomos os primeiros a não termos recebido uma formatura em Fort Jackson por causa da doença 19. Fomos até Fort Lee, na Virgínia, para o nosso treinamento. Seus amigos e parentes não puderam comparecer à sua formatura. Foi a primeira vez que uma cerimônia de formatura para soldados do treinamento básico foi proibida por causa da doença 19. Mas depois disso, você vai para Fort Lee e recebe treinamento adicional. Você é treinado no Exército dos Estados Unidos como J91, especialidade militar 91J. Eu também exerci outra função sobre a qual poderei falar mais tarde. Quando você entra para as Forças Armadas, você faz muitas coisas diferentes. Não é só a sua especialidade militar. Quando você entra, eles te ensinam a fazer outras coisas. Porque, acima de tudo, somos soldados e estamos aqui para defender os Estados Unidos. Então, você já está treinado. Aqui está uma foto que você me enviou. Depois da sua formatura, você está trabalhando nessa especialidade militar na base aérea de England. Eles te designaram para ficar em England. Então, por que você simplesmente não descreve que tipo de trabalho você estava fazendo em England? É todo esse equipamento atrás de você. Esse equipamento, você pode ver o interior, é meio que confidencial, mas é um sistema que podemos usar para converter qualquer coisa em água potável. Então, a minha especialidade é 91 Juliet, que é uma especialista em química. Então, eu posso desmontar ou montar qualquer tipo de sistema para água potável e também qualquer sistema gerador. Eu também posso montar e desmontar, remontar em qualquer lugar que eles quiserem. Então, basicamente, um mecânico para esses sistemas que eles usam, todo mundo precisa de água potável. Então, eu acho que é um tipo de trabalho muito importante para um soldado. E algumas dessas habilidades que você adquiriu no Exército, como a capacidade de purificar água, usando algum tipo de eletrohidráulica ou algo assim, ou criar ou purificar água. Isso também foi usado em algumas das suas missões. Você começou a me relatar sobre as suas missões. Em uma delas, me lembro de você dizer que foi à Lua e trabalhou no sistema de purificação de água deles. Sim, eu trabalhei nessa área da Lua que estava separada, parecia uma base, tinha algo dentro, como um tubo antigo, parecia um antigo tubo vulcânico, um tubo de lava, e já estava construído por dentro com equipamento militar, coisas militares. Tínhamos esses canos que se conectavam a essas máquinas que faziam a purificação da água. Você sabia que
75% da água que entra aqui vem da própria Lua. Eles descobriram uma maneira de separar as moléculas de água da Lua. Uma água realmente pura, muito boa. O gosto é diferente, mas é uma água boa. E eles usam isso para todas as bases que estão conectadas a certas bases ao redor da parte interna da Lua e outros lugares com os quais temos contato. Então, quando eu subi lá, eu vi soldados chineses, russos e japoneses. Isso é interessante. Eu sei que você já falou sobre isso no passado. Você participou de algumas missões multinacionais, com essas missões secretas que envolviam chineses e russos. Mesmo que hoje você olhe para o mundo e pense, bem, sabe, China, Rússia, Estados Unidos, eles estão em conflito, certo? Mas nas missões secretas em que estão colaborando, nos bastidores eles provavelmente estão colaborando, sabe? Tipo, eu sou um soldado de baixa patente. Eu era especialista quando saí do exército. E é isso que eles decidiram, sabe? O que tiver que acontecer, acontecerá. Aqui está você, de uniforme militar, dentro do seu carro, me dando uma daquelas atualizações que fazíamos antigamente. Claro que eu não mostrei essa foto. As pessoas só conseguiam te ouvir usando uma tela em branco, mas aqui está você. Era assim que você estava enquanto fazíamos essas entrevistas, enquanto você fazia atualizações na base aérea de England. Algumas pessoas perguntariam por que eu tenho barba e tudo mais. Porque eu tinha uma coisa chamada pausa de Bell. Eu tinha um perfil de... Se alguém perguntasse, você tem que se barbear, eu tinha um barbeador elétrico. Sabe, eu fazia rapidamente. Então, quando eu faço a barba, enfim, tinha um refil de barbear. Bom, é bom saber disso, porque, como você está dizendo, eu acho que a maioria dos militares exige que as pessoas estejam com a barba feita. Então você está na base aérea de England, você concluiu o treinamento militar. Eu fui para a Inglaterra, eu fui para Fort Jackson, depois fui para Fort Benning, na Geórgia, treinamento aerotransportado, um treinamento maravilhoso. A partir daí eu estava treinando com os fuzileiros navais de reconhecimento, eu estava treinando com os Navy SEALs e outras pessoas, são os Rangers do Exército, os futuros boinas verdes, que depois de concluírem o treinamento básico de paraquedismo, vão para o salto em altura. Então, ali está o certificado de quando eu fiz o curso de apoio ao curso de paraquedismo. Então, isso é um certificado. As únicas informações que ocultamos foram os nomes dos policiais que assinaram esse documento, mas isso mostra que você concluiu o curso básico de combate das Forças Especiais como paraquedista e que foi designado para o 7º Grupo de Forças Especiais, o Batalhão de Apoio do Grupo Aerotransportado. Pela primeira vez, vou dizer a vocês que a unidade é o 7º Grupo de Forças Especiais. Uma base do Exército localizada na base aérea de England, os melhores, a elite da elite, eles vão para lá. Então, eu estava parado, preso ali, era como se ir para lá fosse como ganhar na loteria, doutor, para a maioria das pessoas. Então, quando eu recebi essa informação, você recebe essa informação
antes de ir para a escola de paraquedismo. Então, quando eu estava em Fort Lee, na Virgínia, um sargento instrutor me chamou e disse: sabemos como você conseguiu isso, mas você acabou de entrar para o grupo. Eu fiquei tipo, quê? 7º grupo, uma unidade de forças especiais. Mas eu não sou das forças especiais, ele disse. Mas você conseguiu essa unidade. E isso é muito raro. É como ganhar na loteria. Porque você está na Força Aérea, sabe? Faz parte da Força Aérea. Mas também é do Comando Especial. Então, eu não fiquei realmente surpreso, porque, sabe, no começo me disseram para entrar para o Exército. Por causa das minhas experiências e porque eu estava tirando fotos de todos esses WAPs e tipos de OVNIs. Foi bastante interessante desde 2008, quando eu comecei a compartilhar a minha experiência com vocês e a falar sobre a minha interação com esses seres nórdicos, que começou no Brasil e depois se expandiu para encontros com outros tipos de seres extraterrestres, como Lovshin. Todos esses caras que interagiram comigo numa nave em formato de ovo, outros soldados que estavam tentando descobrir naquela época se eles eram bons ou maus. Eu me lembro de termos conversado, não sei se eram mocinhos ou bandidos, mas estavam me dizendo para tirar fotos desse OVNI. Tiramos uma foto, publicamos online, ela viralizou no Tampa Bay Times, onde falaram sobre seu artigo, doutor. E a partir daí eles ficavam de olho em mim, se perguntando por que esse cara sempre tinha esses OVNIs ao redor dele. Por que eles estão aparecendo ao redor desse cara? E não eram apenas os extraterrestres que estavam aparecendo, havia também a parte militar envolvida. Então a questão é que eu percebi que assim que esses OVNIs extraterrestres apareceram, foi quando os OVNIs militares, os UAPs, fenômenos aéreos não identificados, que apareceram porque estavam interagindo entre si. E eu estava meio que no meio disso tudo, quando eu estava tirando essas fotos. Foi nesse momento que vimos o TR-3B interagindo com o helicóptero, o Black Hawk, e conseguimos tirar essas fotos quando tínhamos a nave em forma de charuto, com as esferas saindo dela, que faziam o reconhecimento antes, depois voltavam para cima e desapareciam. Então, desde 2008, temos publicado artigos sobre as minhas experiências com fotos, vídeos e vivências. Por exemplo, eu fui a Nova York, eu fui a essa conferência em Nova York. Eu estava sendo interrogado por Carrie Cassidy. Então, eu estava na cena há 20 anos. Não, eu estou na cena há 20 anos. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas. Mas eu não chego a tanto. Sabe? Eu estou na cena há mais de 18 anos, compartilhando informações com você, doutor. E você documentando essas experiências que eu tive. E eu acredito que isso seja bom como repórter, mas agora com esse vídeo, as pessoas podem perceber que eu não sou um usurpador de honra, que eu sou um soldado de verdade. Esse é um dos motivos pelos quais estamos publicando esse vídeo, para mostrar às pessoas que eu fiz parte das Forças Armadas e que existem outras pessoas como eu, de baixa patente, mas com experiência, que participam dessas missões porque recebem ordens dos seus superiores. Assim como as pessoas que estão fazendo aquele filme que todo mundo acabou de ver, são todas pessoas de alto escalão, somente pessoas de alto escalão. Eles não mostram os soldados que lhes dizem o que fazer e vivenciar. Esses WAPs, esses ETs, e sabem como derrubá-los e se comunicar com eles, interagindo com eles por meio de sinais subliminares, com a parte militar disso, de que eles também podem interagir com esses OVNIs.
Bom, sabe, eu acompanho o trabalho de Carrie Cassidy desde o início. Eu ouvi todas as entrevistas dela com todos esses importantes denunciantes. Ela fez um trabalho extraordinário ao longo dos anos, mas eu ouvi todos os seus denunciantes e nenhum deles relatou a mesma extensão de experiências que você teve. Nenhum deles estava de fato em atividade no momento em que compartilharam as suas informações com Carrie, e nenhum deles forneceu a extensa documentação que você tem. Aqui está seu certificado comprovado que você concluiu o treinamento com o elemento aerotransportado do 7º Grupo de Forças Especiais. Temos outros documentos que vamos compartilhar. E tudo isso realmente mostra o que te tornou especial para os militares, a ponto deles te escolherem pela primeira vez. Nenhum militar da ativa jamais pôde falar sobre as suas missões secretas, especialmente missões fora da Terra, missões ao interior do planeta, como você fez. Então eles reconheceram que havia algo especial em você. E como discutimos nessa série, nos livros 1 a 3, onde abordamos os acordos entre os países nórdicos com os quais você teve experiência em 2008, e como trabalhamos com você todos esses anos até o momento em que você foi recrutado pelo exército, que eles estavam basicamente trabalhando com você e também decidiram chegar a acordos com a Força Aérea, ajudando-a no desenvolvimento de algumas das suas tecnologias, e uma das condições era que a Força Aérea o protegesse e permitisse que você divulgasse informações, sabe? Eu assisti aquela entrevista que Carrie Cassidy fez com Danny Anderson, e uma coisa que Terry entendeu errado, e provavelmente porque ela não leu esses livros, é que não foi o exército que estava usando você para divulgar a versão deles. Foram os países nórdicos que disseram à Força Aérea: queremos que vocês permitam que JP tenha todas essas experiências e depois permitam que ele as divulgue. Então esse foi um acordo que foi alcançado com esses países nórdicos. Você pode dizer o que quiser sobre os países nórdicos. Algumas pessoas dizem: eles são nórdicos artificiais, não devemos confiar neles. Sabe, eles fazem parte da Federação Galáctica. Nós os amamos, os abraçamos. Mas sabe, foram os nórdicos que disseram que você deveria ter essas experiências. Mas os militares eram contra você, e a CIA era contra você desde o início. Então, você pode responder algumas dessas perguntas. Também passamos por muita coisa. Nós somos atacados. Ontem mesmo, eu estava fazendo uma atualização. Havia um caminhão estacionado bem em frente à minha porta. Eu sou atacado toda vez, a cada 2 meses estou no hospital. Você esteve num hospital. É tão triste que tenhamos perdido o James Rink. Ele tinha falado comigo antes, me disse que achava ter sido atacado por uma energia diretiva, coisas parecidas que aconteceram com James Rinks. Ele era uma boa pessoa e faleceu recentemente. Ele estava falando comigo e me contou 2 dias antes que achava ter sido atacado por uma arma de energia direcionada. Eu fiquei, nossa. Então ele me perguntou: tem alguma marca médica, alguma MedBed por perto que eu possa usar? E eu lhe dei o endereço, mas não sei se ele teve tempo de ir lá. Depois disso, a situação dele estava piorando. Mas, na verdade, todos nós somos atacados. Nós somos atacados, doutor. E muita gente diz: ah, por que você tem permissão para dizer tudo isso? E outras pessoas que estão falando porque tem posição hierárquica superior. Essa é a razão pela qual as pessoas, quando ocupam cargos altos, guardam mais segredos.
Eles são ultra secretos, eles sabem mais coisas. Portanto, eles realmente precisam ter cuidado. Sou um soldado de baixa patente, sou especialista, porque eu me formei como especialista. Mas enquanto conversávamos, eu provavelmente fiz um programa de 5, 10, 15 anos e voltei. Porque temos documentos, doutor, sabe? É estranho, mas nós temos os documentos. Aqui você está falando sobre aquele documento que mencionava a sua patente de suboficial-chefe quando você foi dispensado. Aqui está o documento. Você foi enviado, você simplesmente não explica. Você recebeu esse documento depois de se desligar das Forças Armadas. Explica, por favor. Eles me deram um documento que mostra as minhas finanças e tudo mais. Eu fiquei, que diabos é isso? Diz que sou um CW2. E aí eu juntei as peças. Eu estou prestes a completar 40 anos. Se você observar também a idade normal de um oficial de guerra, essa é a idade real deles. Eles estão nessa faixa etária, entre os 30 e 40 anos. Essa é a faixa etária deles. Eu fiquei, sabe, o que está acontecendo? Conversei com a moça que estava fazendo isso. Ela disse que eles nunca cometem erros. Com isso, você pode comer. Isso diz respeito ao seu formulário, que trata do seu histórico de trabalho. Eu sou um oficial de guerra, sabe? E ela disse algo, senhor, é isso que temos aqui. Ela ficava me chamando de senhor. E eu pensava, eu acho que não sou um oficial de guerra. Ela disse algo, senhor, espera um momento. Ela foi para os fundos. Quando ela voltou, estava pálida e disse, certo, espere um pouco. Então ela transformou isso em uma especialidade. Mas eu fiz uma cópia disso e te enviei. Tirei uma foto disso antes. Acho que ainda tenho essa cópia aqui. Ela mostrou que está ali. Aqui está o documento. Foi a carta que você recebeu. Número do pedido 21301. Pabon George significa segundo oficial subalterno ou segundo oficial subalterno, que normalmente é alguém que serviu por 20 anos, passou pelas patentes de praça, tornou-se um E9 e então, em algum momento, se tornou um oficial subalterno. Acho que você não precisa necessariamente ser um E9 para se tornar um oficial subalterno, mas certamente é um posto superior a um E9. Um sargento mestre. É engraçado porque eu conversei, eu disse, eu acho que eu estou indo do verde ao doutorado, ao dourado. Eu disse, acho que vou fazer o programa de promoção automática, de oficial para oficial. Quero me tornar oficial. Me lembro de ter conversado sobre isso com você. Quero me tornar oficial de guerra, provavelmente um piloto de Black Hawk ou algo assim. Porque é onde eles geralmente estão. Eles são pilotos de Black Hawk e fazem outras coisas, fazem outras missões. São responsáveis por soldados de baixa patente para garantir, como você disse, provavelmente era um programa de 10 ou 20 anos de serviço que eu estava fazendo e ainda estava no sistema. E eu não vou dizer isso aqui. Eu não estou dizendo que eu era um suboficial. Eu não estou dizendo que eu era um oficial. Só para deixar claro para todos. Nós sabemos disso. Temos o seu DD 214, que mostraremos um pouco mais tarde, que comprova isso. Você era um E4, um especialista, mas também há uma anomalia sobre a qual falaremos em breve. Esse documento, em particular, sugere, você já mencionou, que além de
de servir no Exército, na base aérea de England, no nosso 7º grupo de forças especiais, e de desempenhar funções como a de 91J, havia apenas 2 de nós em todo o grupo com essa especialidade militar específica. Entre os milhares que trabalham lá, não havia mais ninguém. Você estava no SE trabalhando no 7º grupo de forças especiais, realizando tarefas especializadas como reparo de sistema de água. Essa era a sua atividade normal. Mas então você foi chamado para realizar todas as missões que discutimos nessa série de livros, 3 livros, e há mais atualizações no site, em mais edições, se algum dia chegarmos a isso. Mas o importante aqui é que você, muito provavelmente, também fez uma missão de 20 e volta, da qual você não tem lembrança consciente, mas onde você serviu por anos e se tornou um suboficial nessa carreira paralela. Sim, pode ser que quando eu fui a Júpiter, ou quando eu fui aos anéis de Saturno, eu provavelmente era um oficial de alta patente quando estava realizando essas missões. Quando me trouxeram de volta, eu ainda tinha essas memórias. Algumas pessoas esquecem. Há alguns soldados que eu vi em missões que não fazem ideia do que aconteceu. Eles não sabem o que está acontecendo, mas eu os vi em certas missões. De certa forma, temos tecnologia que pode apagar o que você vivencia, apagar as suas memórias. Mas eu não esqueci a minha experiência. Eu tenho autorização para falar sobre isso, e é isso que as pessoas precisam entender. Eu tenho autorização para falar sobre essas experiências. Há um motivo para isso, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo em que a Força Espacial se tornou um ramo das Forças Armadas, ao mesmo tempo em que tudo foi transferido para Huntsville, Alabama, como eu já mencionei, ao mesmo tempo em que o Google está adicionando arcas espaciais aos seus mapas, ao mesmo tempo em que o acordo de Artemis está acontecendo agora e eles estão planejando o quê? Uma viagem à Lua. Há muitas coisas que já dissemos antes. Se as pessoas analisarem o histórico, verão que previmos certas coisas antes que acontecessem. E recebemos a confirmação de que aconteceriam. Olha só, nova tecnologia. Agora temos um motor de matéria escura com 800 cavalos de potência. Agora temos, vai continuar acontecendo. Temos falado sobre essas experiências desde 2008. Isso é o bom, temos tudo documentado e eu tenho autorização para falar sobre essas experiências. Então, durante o seu serviço no Exército, na base aérea de England, você foi designado para o 7º grupo, você estava realizando as missões, além das tarefas regulares. Em algum momento, você foi informado sobre essa condição médica que você tinha e que você... Bom, na verdade, eu acho que você começou a ter esses problemas de saúde e eles o impediram de continuar fazendo os saltos como paraquedista. Então você explica, por favor. Eu adorava saltar. Se vocês tirarem as minhas asas, eu não sei o que vai acontecer, porque eu gosto de saltar. Dos Black Hawks, saltos na água, qualquer tipo de salto, eu simplesmente adoro. Eu gosto, eu amo adrenalina. Então, quando tiraram as minhas asas, eu comecei a piorar. E aí, eu tomei o furo 2 vezes, me deram um furo no braço 2 vezes. Muita gente pergunta, por que você tomou? Eu não gosto de soldados que dizem que foram forçados a tomar. Se você entra para as Forças Armadas, te dizem o que fazer. Você assina um documento dizendo que
pertence aos Estados Unidos, eles te dizem o que fazer. Sim, eu tive que fazer porque eu fiz um juramento e me tornei parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então você tem que fazer tudo o que eles mandam. Isso faz parte do trabalho. E eu me lembro que você me perguntou: tem certeza que deseja ingressar nas Forças Armadas? Porque eles vão te dizer para fazer um monte de coisas que você não quer. Você tem que ter certeza de que está tomando a decisão certa. Você tem certeza? E eu fiquei tipo, não sei, porque naquela época eu estava com a situação financeira bem apertada. Então é isso que eles fazem. Perdi meu emprego. Perdi tudo quando me mudei para Orlando. Eles estavam tirando tudo de mim. Meus empregos, eu fiquei sem trabalho. E aí eles disseram: ei, você tem que se alistar. Então eu fui até o recrutador e tive que me alistar no exército por causa da minha família, da minha situação financeira. Eu precisava de ajuda. Mas eu cumpri meu dever honrosamente. No exército também fiz tudo o que precisava fazer honrosamente. Porque eu recebi uma baixa honrosa do exército. Então, cara, você está revelando segredos. Não, eu não sou nenhum Snowden. Não, eu recebi autorização de uma pessoa de patente superior para falar sobre as minhas experiências. Metade das coisas que eu digo já foi relatada por outras pessoas que passaram por essas experiências. Então, eu só posso acrescentar aqui: eu te conheço desde 2008, até você entrar para o exército. Você podia me contar qualquer coisa e eu podia tornar público se achasse que havia provas suficientes, como fotos e tudo mais. Eu tornei público, mas quando você entra para o exército, entra essa camada adicional, que é o oficial superior em England, e ele te dá o sinal verde ou vermelho e diz: você pode falar sobre isso, mas não sobre aquilo. Era o mesmo cara que era o MacDill. Interessante. Sim. Então esse era o mesmo cara que estava meio que por trás de você, te dizendo para tirar fotos da nave. Eu acredito que ele estava puxando as cordas. As cordas. Faz sentido. Faz sentido que você tenha acabado no 7º grupo de forças especiais, que isso não foi por acaso, que foi planejado. Eu acho que uma das explicações mais óbvias era que eles queriam te dar as habilidades necessárias para realizar essas missões fora do planeta ou subterrâneas, porque você precisava estar em ótima forma. Eu tinha que correr 3 quilômetros em 12 minutos, me manter em forma. Fiz curso chamado Sabuks com essas boinas verdes, e quase não consegui acompanhar. Se você não acompanhar esses caras, eles te deixam para trás, você fica para trás. Eles nunca deixam ninguém para trás de verdade, mas você pode ficar para trás na missão deles. E isso é inaceitável. Você realmente precisa se manter em forma. Eles escolhem as pessoas certas para ir para o 7º grupo. Eu fui o primeiro da minha turma. Eu tinha 34 anos e tirava 600 em todas as minhas aulas de educação física. Ganhei uma medalha por isso. Eu vencia garotos de 18 anos e o sargento dizia: não sabemos como ele consegue fazer isso. Ele é um cara velho, mas está dando uma surra em todos esses moleques no treinamento. Eu recebi o certificado aqui. Me chamaram de soldado de ouro. É assim que se chama. Soldado de ouro. E eu te mando os documentos mais tarde. E eles me mandaram, eu tirei 600. O primeiro da minha turma a tirar 600. E todos os meus testes físicos, 100, 100, 100, todas as minhas notas nos testes físicos foram antes de ir para a escola aerotransportada. Então eles já sabiam que eu era diferente. Você estava em boa forma antes de ir para a escola aerotransportada. E
De qualquer forma, como resultado das experiências que você teve, os furos, a pressão, você está agora no estágio final. Aqui está você um pouco antes da dispensa. O boné vermelho, você chama de boina vermelha. É dado aos paraquedistas que estão ligados ao 82º grupo de paraquedistas. Eles selecionam certas pessoas para certas missões para irem para esse 7º grupo. Então você tem que estar em forma para fazer parte desse grupo. Então, isso é ser um paraquedista. Como eu disse antes, eu não fiz apenas o 90º grupo, eu fiz outros trabalhos. Trabalhei na capelânia como capelão, trabalhei como mecânico de carros, eu era motorista de ônibus, todas as coisas, levando esses pilotos para diferentes locais. Eu era tanta coisa, atirador de elite. Isso faz parte. Meu uniforme, os distintivos da unidade aerotransportada, medalha do Exército, da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu estava estacionado em Nasquias, que é uma base da NASA. Parte das Forças Armadas lá, Slidell, Louisiana. Então, eu ganhei essa medalha lá. É a medalha da Marinha do Corpo de Fuzileiros. Não são muitos os soldados do Exército que recebem ela. Eles não a usam. Toda vez que eu me arrumava, as pessoas me perguntavam: como você conseguiu a medalha da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais com o seu uniforme do Exército? Porque nós também fazemos missões com os fuzileiros navais. É como se tudo estivesse interligado. Nós, da Unidade de Forças Especiais, também fazemos missões com os SEALs, com o reconhecimento dos fuzileiros navais e outras agências que participam dessas missões. Então, eu ganhei essa medalha, isso foi incrível. Você também trabalhou com a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e recebeu essas condecorações por causa desse trabalho que você fez. Você se formou. Você não se formou, mas se aposentou com baixa honrosa e todos os benefícios médicos, o que é incomum, já que o tempo de serviço de apenas 4 anos, normalmente são 20 anos. Aqui está o seu DD 214, que lista várias coisas. Mostra que você recebeu uma baixa honrosa. Você pode falar sobre isso? Esse é o meu DD 214 para todos os que dizem que eu não fiz parte das Forças Armadas. Esse DD 214 mostra toda a minha carreira, o que eu fiz e todas as medalhas que eu ganhei. Mas tem algo que eu acho estranho aqui. Já falamos sobre isso antes. Diz que eu me aposentei de Fort Neville, mas na verdade eu me aposentei do 7º grupo. Eu tenho todos os certificados e informações aqui. E consta que me aposentei de Fort Knoxville. É estranho para mim. Depois diz Fort Knox. Eu nunca estive nessas bases. Eu acho que isso foi algo colocado lá de propósito. Isso é muito interessante. Na linha 8B diz que Fort Nashville, no Alabama, foi onde você foi dispensado, mas é claro que você nunca serviu lá. Eu nunca servi lá antes, mas se você conhece a história de Fort Knoxville, Nevis, fica no Alabama, é perto de Huntsville, para onde transferiram o comando espacial e onde eu tive as minhas experiências, onde eu vi os nórdicos treinando pilotos internacionais para pilotar essas naves voadoras.
Então, para mim, tudo isso está conectando os pontos. É aqui o número 13, lista todas as suas condecorações: medalha de mérito do Exército, da Marinha, de boa conduta do Exército, medalha de serviço de defesa nacional, fita de serviço do Exército, distintivo de motorista mecânico, motorista de veículos com rodas, distintivo de motorista de classe, distintivo de mecânico de classe. Você está confirmando o que acabou de dizer sobre todos os diferentes trabalhos que eles te fizeram fazer. Não foi só um treinamento básico, quando eles te colocaram em todas essas escolas. Você entra na unidade para aprender todas essas outras funções, para se tornar mais valioso. Eu vou trabalhar mais duro no exército. Então aqui estão as informações adicionais no final: tipo de separação, aposentadoria, caráter do serviço, autoridade de separação honrosa, motivo narrativo da separação, invalidez permanente. Então você recebe uma aposentadoria integral. Sim. Por causa dessa invalidez que você sofreu. Isso é algo que muitos veteranos têm dificuldade em entender. Receber um benefício de aposentadoria integral, mesmo tendo servido por 4 anos em vez de 20. E uma das explicações é que pessoas que sofrem lesões, porque estão trabalhando em programas relacionados a OVNIs, recebem esse tipo de dispensa médica. Eu estive em contato com a Arca, estive em contato com ETs. Eles sabem que eu estive em contato com esses nórdicos. E eles sabem que podemos invocá-los usando a nossa habilidade, meditação. É incrível, sabe? Que eu consegui me aposentar. E muita gente disse: como você já conseguiu se aposentar? Que diabos há de errado com você? Minha lombar, sabe? Pular de aviões também. Eu também tenho problemas cardíacos. Não sei se isso tem a ver com a interação com esses seres ou com a travessia desses reinos interdimensionais, como o reino das formigas e tudo mais. As pessoas já falaram sobre isso, já disseram que ir para o espaço ou atravessar dimensões causa um impacto enorme no coração, principalmente se você não for astronauta, doutor. Cara, eu sinto pena desses astronautas da década de 60 que dizem que nunca foram à Lua. Eles foram à Lua. Pessoas já foram à Lua. Parem de criticar esses astronautas dizendo que nunca foram à Lua. Estou cansado de ouvir as pessoas falando desses pobres astronautas que fizeram todos esses treinamentos, são pilotos de caça. Caramba, por que mentiriam para ir à Lua? Eles já são idosos, cara. É triste, me entristece que as pessoas acreditem que não fomos à Lua. Nós fomos à Lua, mas isso está documentado. É que existem pessoas de diferentes classes sociais que participam dessas missões. Tem gente como eu que vai a esse tipo de missão de segurança máxima, vestida de preto. Fazemos essas missões especiais, mas também tem esses soldados que se sacrificaram para fazer essas viagens à Lua. E eu acredito que fomos nós que plantamos a bandeira na Lua. E todas essas pessoas que negam isso, sabe? É triste que não lhes deem a honra de reconhecer que eles chegaram à Lua. Eu trabalhei com uma pessoa de dentro, William Tompkins, e ele estava dentro de uma instalação da TRW quando o pouso na Lua aconteceu, e ele disse que eles pousaram na Lua, mas foram recebidos por enormes naves extraterrestres. Então foi isso que foi acobertado.
Tivemos uma pequena interrupção. Eu estava falando sobre William Tompkins, que viu a transmissão ao vivo do que realmente estava acontecendo na Lua. E o que eles viram na transmissão ao vivo da TRW não era o mesmo que a transmissão ao vivo que ia para o público. O público estava recebendo uma transmissão falsa, porque eles queriam controlar o que os astronautas realmente estavam encontrando na Lua. Mas o que os astronautas realmente encontraram foram essas espaçonaves gigantes, logo acima da cratera do mar, da tranquilidade, que estavam os observando. Eles encobriram isso. É por isso que as pessoas ficam confusas. Porque dizem, você sabe, perto da filmagem do pouso da Lua, é claramente falsa. E é mesmo, é falsa. Mas não foi porque eles não foram à Lua. Foi porque eles estavam encobrindo o que os astronautas realmente estavam vendo na Lua. E essas bases, eles estão lá há um tempo na Lua. Como Lovend, que vem de uma cidade que faz parte da Lua e está conectada à Índia. Nós falamos da civilização indiana. E ele era um cara legal, não consegui mais contato com ele. Eu acho que ele provavelmente foi capturado pelos chapéus pretos, e a nave em formato de ovo também foi capturada. Como eu disse, toda vez que eu me comunicava com ele, eles sabiam que eu estava me comunicando. E me entristece que os chapéus pretos façam isso. Eles derrubam esses OVNIs, os abatem e levam os destroços para pesquisa. E os documentos que estão lá, eu não sei o que eles fazem com ele. Me contaram isso há alguns meses, não sei se já te contei, mas é o que eu acho que aconteceu. Quando todas essas naves em formato de ovo começaram a aparecer. Antes mesmo de eu te contar sobre a minha experiência com Lovend, nós falamos sobre a nave em formato de ovo, e então todos os pilotos da Força Aérea começaram a falar sobre as suas experiências com a nave em formato de ovo e sobre como as capturaram com helicópteros. Falamos sobre isso no volume 1 desta série. A nave em forma de ovo, em que Lovend apareceu e com o qual você estava fazendo missões. Não faz muito tempo, tipo ano passado, um piloto da Força Aérea disse que encontrou uma nave em forma de ovo com inscrições. Lá no fundo eu pensei, cara, essa é uma delas. Essa é uma delas. Ou talvez Lovend ou alguém que se conectou comigo, sabe? Ele não se conectou comigo, mas ontem eu tive uma experiência que eu acho que podemos adicionar. Prossiga. Você quer nos contar sobre essa experiência que teve ontem com Rachel? Era assim que eles chamavam Rachel. Então, eu sempre vou para a floresta para meditar, orar. Eu vou lá. Eu sinto um calor em todo o meu corpo, intenso. Eu abro meus olhos, vejo todas as árvores brilhando e penso, que diabo está acontecendo? Será que eu estou sob o efeito de alguma coisa? Colocaram algo na minha bebida ou algo assim? Eu sempre invento essas coisas, porque nunca se sabe. Será que eu estou sendo atacado por uma energia diretiva? Sabe? O que está acontecendo? Então ele fala comigo. Ei, ele diz, ei, umas 3 vezes. Ele disse, tem uma mensagem para você. Olhei para trás e vi um sujeito com aparência nórdica. Ele tinha cabelo comprido, mas usava uma espécie de túnica azulada. Dependendo do ângulo, pensei. Vou tirar meus óculos para mostrar a minha reação. Então eu fiquei tipo, que diabos? Ele me disse, eu tenho uma mensagem para você transmitir aos governos do mundo todo. Todo mundo precisa se acalmar em relação ao que está acontecendo agora.
todos precisam se acalmar, ou mostraremos a nossa força. E ele disse: somos legiões, somos muitos. Se nós virmos que vocês não estão cooperando, mostraremos as nossas forças aos governos do mundo todo. E eu disse: por que você está me dizendo isso? Para que serve isso? E ele me disse que este mundo precisa ser justo, precisamos de justiça, precisamos começar a trabalhar juntos, ou eles vão mostrar a sua força. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ele disse que eu receberia a visita de outra pessoa para conversar comigo sobre mais informações, mas essa foi a mensagem que ele me passou, para dizer aos governos para se acalmarem, ou eles vão mostrar a sua força. Ele parecia um nórdico e eu senti uma grande paz com ele. Eu pensei, será que ele é o que as pessoas chamam de anjo na Bíblia? Então eu perguntei de repente: qual é o seu nome? Às vezes eles simplesmente desaparecem, somem. E ele disse: meu nome é Ragiel. 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 Ele disse isso 3 vezes e ele se virou. E eu fechei os olhos, continuei orando, meditando. A sensação de calor passou, ele foi embora. E você não viu nenhuma nave. Nenhuma nave. Então esse é um ser que aparece instantaneamente, desaparece da nossa realidade, indo para alguma outra realidade espaço-temporal. Então poderia ser como um anjo, de alguma forma, que não precisa de tecnologia. Sim. Às vezes pode ser um anjo, foi o que eu senti. Eu senti a mesma coisa no Brasil também com esses seres. Apenas uma paz linda. E muitas vezes, em diferentes tradições religiosas, esses seres são descritos como anjos. Então, você acha que ele estava se referindo a essas legiões de anjos que estão empenhadas na justiça e na restauração da harmonia universal, que estão prontas para intervir se os governos não fizerem a coisa certa pelo povo? Eu acho. Eles estão prontos. Eles estão se preparando e eu tenho certeza de que estão conectados aos nórdicos. Eu tenho certeza, porque eles se parecem muito. Talvez sejam de hierarquia inferior aos nórdicos. Eles têm uma classificação superior à dos nórdicos, com quem também interajo, inclusive com as naves espaciais. Então esses anjos tinham mais... Perdemos a conexão de novo. Bom, essa perda de conexão foi interessante. Esse Ragiel tem mais autoridade do que os nórdicos com quem você normalmente interage. É incrível isso. Eu sei que já estamos conversando há quase 1 hora. Alguma consideração final? Eu sei que tem a questão da Venezuela, então isso poderia ser parte do aviso do Ragiel, que talvez tenha havido previsões de que o governo Trump está prestes a entrar em guerra ou lançar operações contra a Venezuela, esse tipo de coisa sobre a qual o Ragiel estava alertando, será? Eu acho que é algo mundial. Eu acho que essa mensagem pode ser para os governos do mundo, para todos os líderes mundiais. Essa mensagem não vem de mim, vem dele. Ele me disse para relatar essa mensagem para todos. Eu não quero que as pessoas me vejam como um líder espiritual ou algo assim. Eu não quero esse peso nas minhas costas, sabe? Mas eu senti paz.
ao falar com esse ser. E eu acho que ele vem dos planos superiores, sim. É hora de as pessoas se acalmarem ou então vão interagir conosco de uma maneira diferente. Esse é um aviso muito importante. Certo? Bom, não é para causar medo, é mais para os líderes. E eu espero não me meter em problemas por causa disso. Estou apenas repassando uma mensagem sobre o que eu senti. Certo? Aliás, só por precaução. Eu sou apenas um mensageiro. Obrigado, JP, por repassar. Isso, hoje é 4 de dezembro, essa mensagem. Hoje é 24 de dezembro, essa mensagem você a recebeu ontem, 23 de dezembro, a partir dessa... não estamos necessariamente dizendo que isso envolve a Venezuela, mas os Estados Unidos, então, estão prestes a lançar operações contra a Venezuela. Se isso vai acontecer ou não, ou se Ragiel está falando sobre divulgação de informações de forma mais geral, eu acho que nós descobriremos. Tudo isso que está acontecendo com o Sol não é por acaso. É por um motivo. Algo está acontecendo em nosso sistema solar. Algo que está causando tremores, não apenas em nosso planeta, mas em todo o sistema solar. Então algo está acontecendo e eu acho que todas essas ruínas que estão sendo encontradas no sul da Venezuela, todas essas ruínas que estão sendo encontradas no México, na Rússia, na Ucrânia, muitas ruínas antigas, tudo isso tem um propósito, é para uma espécie de revelação. Eles também vão encontrar novas coisas na Índia, em breve na Coreia do Sul. Então, isso é algo que, só para deixar claro o que dissemos antes de qualquer outra pessoa, acho que faz sentido, se como consciência da humanidade, a evolução, haverá ativação ou descoberta dessas tecnologias ancestrais de civilizações antigas, e isso será um teste para a humanidade. Vamos lutar por elas ou vamos colaborar? Veja o que está acontecendo com a esfera agora. Acabou sendo verdade, tenho certeza de que faz parte da tecnologia ancestral que as pessoas estão encontrando. Também traz uma mensagem de alerta. Então, eu acho que nós, como humanidade, precisamos nos organizar e trabalhar juntos. Definitivamente precisamos. Então, JP, eu sei que você posta regularmente no YouTube e também tem um canal no Patreon. Você quer divulgar seu canal do YouTube, Patreon? Meu canal do YouTube é JP Missões. Eu tento postar algo lá toda semana, uma pequena atualização. E eu estou mais presente no Instagram, JP Missões, no Instagram. Minhas histórias estão lá. Eu converso com muita gente por lá. Meu Patreon também está disponível. Se você rolar para baixo no meu Instagram, verá todas as conexões das minhas redes sociais. Então, é incrível. Quero agradecer a você, JP, pelo seu serviço militar, pelo seu serviço à humanidade. Sem problemas, doutor. Foi um prazer estar aqui. Acúria Matê. Do céu à terra. Muito amor a todos. JP.